Bom, uma boa noite a todos. Estamos vendo aqui bastante gente já entrando. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial aqui nossas palestrantes, para a gente começar o nosso webinar da ProntMed. Hoje nós vamos falar sobre semântica clínica, sobre terminologias, sobre protocolos, sobre a importância de a gente ter esses dados mapeados e estruturados no prontuário. E eu gostaria muitíssimo de apresentar as nossas convidadas de hoje. Elas tiveram trajetórias diferentes, né, em cima de um tema muito próximo. Então, cada uma teve aí uma função um pouco mais no detalhe, analítico, para tomada de decisão, e outra das nossas palestrantes foi muito para o lado da gestão de operadoras e atualmente da educação médica. Então, nós trouxemos essas duas pessoas, essas duas figuras muitíssimo importantes aqui nesse cenário para trazer uma perspectiva diferente de cada uma delas. Então, boa tarde. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje com a Ana, né? A Ana, ela é consultora de interoperabilidade da Sul América, ela é uma enfermeira especialista em gestão clínica, e a gente gostaria de trazê-la para falar um pouco da experiência que ela teve ao longo aí de vários anos na parte de semântica e terminologia em diversos prontuários. Hoje em dia ela está numa operadora de saúde na Sul América, então vai ser muito interessante a gente ouvir a perspectiva dela. Nós aqui na ProntMed gostamos muito de ter esse tipo de evento em que a gente troca muito mais informações com o público. Para a gente é do maior interesse a gente fomentar cada vez mais esse tipo de evento. Ana, muitíssimo bem-vinda. Adoraria que você contasse então para a gente a sua experiência e qual é a importância que você vê com base nisso, né, na semântica, em tudo isso que você viveu. Então, conta para a gente um pouco do que você tem vivido. Bom, primeiro aí, bom final de tarde, início de noite aí para todos que se dispuseram a vir aqui, né? Ouvir falar um pouquinho desse tema que é tão relevante, tão importante. Agradeço muitíssimo o convite da ProntMed, na pessoa da Samantha, né? Que tem sido um parceiro que tem se dedicado a desenvolver esse tema e a falar sobre esse assunto que é tão importante. Agradeço também a doutora Maria Elisa aí pela parceria aqui do webinar, para que a gente possa fazer essas trocas e trazer um pouquinho desse nosso conhecimento que eu não acredito que seja muito maior, não, mas digamos que nós já estamos aí nessa trajetória específica há algum tempo e podemos dividir as nossas alegrias e as nossas expectativas, né? Eu acredito que a gente tem avançado bastante. A minha trajetória na semântica clínica começou quando eu era enfermeira assistencial. Não começou em outra fase, né? Onde se exigia bastante a qualidade do registro, né? Que aquilo fosse compreendido por todas as instâncias, que fosse compreendido pelo médico que estava lendo o meu registro, que fosse compreendido pelos auditores, quando faziam as auditorias de prontuários, pelas comissões que auditam também as comissões obrigatórias e que auditam os nossos registros, né? E isso sempre foi um ponto que eu sempre me dedicava bastante, né? De fazer um registro de qualidade, né? Para que as pessoas pudessem, os outros profissionais, na hora da troca, né? Que eles pudessem entender o que eu tinha assistido, como eu tinha assistido aquele paciente, né? E depois, eu estava num grande hospital e veio o movimento do prontuário eletrônico, né? E aí eles me chamaram para a comissão onde a gente ia escolher, esse foi o nome que eles deram, tá? Que a gente ia escolher o melhor prontuário para que os profissionais se identificassem para fazer o registro. E aí já foi o primeiro conflito, né, gente? Porque veio aquela encomenda da minha gerência falando assim, Ana, tudo tem que ser estruturado. E na minha cabecinha lá, né, de profissional da assistência, eu achava que o prontuário eletrônico ia facilitar tanto a minha vida que eu nem ia precisar registrar, né? Eu ia precisar registrar uma vez só e
que aquele registro ia sendo reproduzido, eu ia fazendo atualizações, enfim, e que seria para facilitar a minha vida, né? Assim, porque o que se vendia era que o profissional fique mais dedicado à assistência e menos ao registro, porque a tecnologia ia nos ajudar. Mas aí veio aquele prontuário extremamente difícil de preencher, porque eram muitos cliques, eram muitas telas, eram muitos salves, eram muito, né? E a gente olhou assim, eu e minhas colegas, e falamos: isso está difícil, vai ser difícil das pessoas aderirem, eu vou ficar muito no computador. O paciente também teve essa percepção, né? Gente, as enfermeiras só ficam no computador, né? Os médicos só ficam no computador, e a gente. E caminhando aí, eu fui para a gestão e comecei a trabalhar, então, com a implantação de prontuários eletrônicos. Fui para um hospital público de grande porte e a primeira incumbência assim, que eu recebi da diretoria foi: Ana, a gente precisa implantar o prontuário eletrônico e tem que ser sem papel, é tudo no eletrônico, então a gente vai fazer tudo no sistema. Poxa vida! Tem estação de trabalho para todo mundo fazendo sistema, ou a gente vai ter que dividir o prontuário da bancada, aí o registro vai ficando cada vez mais pobre conforme as dificuldades vão sendo postas, né, no dia a dia de trabalho do profissional. E como eu já tinha estado lá do outro lado, né, algumas defesas eu fazia, né, a gente dá para ter o prontuário eletrônico, totalmente eletrônico, quando a gente tiver portabilidade, que o enfermeiro possa levar, né, possa registrar em qualquer lugar, que ele não tenha só que fazer. E a questão do registro totalmente estruturado foi uma bandeira que eu levantei mais ou menos. Eu falei: olha, estruturado sim, pero não mútil, é tudo, né? Tudo tem que ser estruturado, porque muitos dos estruturados que a gente queria, principalmente no prontuário da enfermagem, né, que é bastante registro, eu falava: não, como que eu vou cercear aqui o registro do enfermeiro? Ele vai fazer, né, ele vai marcar opções, eu tenho uma terminologia que me ampara a fazer essa classificação, ou eu vou classificar dentro de casa, onde só, e assim, gente, nesse caso que eu falo, é só aquela área vai entender aquela classificação. Porque se o paciente vai para a UTI, ou se ele vai para o pronto-socorro, ou se ele passa por um serviço de apoio diagnóstico, já tem outra classificação, porque já são outros pontos a serem abordados. E aí a gente começa a perceber que o paciente e a assistência vai ficando fragmentada do mesmo jeitinho que a gente tinha lá no papel, onde cada área tinha seu bloquinho, e que só no final da internação juntava todos os bloquinhos daquele paciente, de todos os registros, e era só aquele momento em que a gente conseguiria ver, né, todos os registros ali unificados, né? Então, eu acho que sempre, desde que eu era enfermeira assistencial, até agora, eu discuto o mesmo ponto, estruturado, são todos os campos do prontuário que devem ser estruturados? Temos terminologias para amparar essa estruturação de todos os campos, né? Ou existem campos relevantes aonde a gente pode aí imprimir as forças, né? Onde a gente pode aí apostar as fichas e falar: olha, então vamos lá. Diagnóstico é relevante? Motivo do atendimento, da procura pelo atendimento é relevante? Exame físico é relevante? Prescrição, né? Com toda aquela nome do medicamento, princípio ativo, via, concentração, quais dessas informações são relevantes para que eu possa aí ter a estruturação de um campo estruturado e uma classificação que, na minha opinião, ela tem que ser bastante ampla, porque uma vez que eu pretendo usar aquela informação ou deixar disponível para consumo, eu tenho que pensar amplo, né? Eu não posso pensar, só aquela área vai usar, então essa informação ela vai entender. Mesmo que eu deixe ela mais ou menos aqui estruturada, ela vai entender se eu deixar um campo texto, aonde, por exemplo, eu quero saber quanto tempo de jejum, e algumas pessoas colocam 12 horas e outras pessoas colocam desde o jantar.
né? Isso já é uma implicação semântica, onde a gente está dando a mesma informação, a informação é a mesma, porém está diferente a semântica, né? Eu posso transformar isso em horas ou mas a informação não foi dada dessa forma. Eu, lá no banco de dados, na hora que tiver lá no banco de dados, a informação provavelmente só vai ser pego uma, né? No padrão que eu defini. Se eu definir horas, eu só vou conseguir retirar em horas. E a questão das diversas maneiras que são utilizadas para se comunicar, isso é da vida, né, gente? A gente tem aí muitos, na língua portuguesa, então, nem vou falar, né? O quanto de sinônimos a gente tem para a mesma palavra. Então, isso se reflete na complexidade da nossa assistência dentro da área de saúde, porque ela é reflexo da nossa sociedade aqui, né? Então, isso é um problema com o qual nós temos que lidar, porque as pessoas se comunicam muitas vezes por sinônimos, é a mesma, estou falando a mesma coisa. Mas o banco de dados não é assim, né? Ele quer tudo lá igualzinho, ou que pelo menos quando você dê vários sentidos, que você eleja um grupo de códigos, né? Que você fala, esse código, esse código, esse código representa a mesma coisa. Então, o sistema vai aceitar, né? Falando um pouco mais aqui já de bancos e de utilização dessa informação pelas áreas que vão consumir, e que vão daí utilizar isso para fazer protocolos clínicos, para fazer inteligência artificial, para desenvolver políticas públicas. Então, aquela ação lá do enfermeiro, do médico, de todo profissional de saúde na hora do registro, ele ganha proporções muito grandes, né? Onde o impacto é grande. Então, eu acho que isso precisa ser melhor discutido lá na educação também, e no preparo desses profissionais quando entram na instituição para manusear esses prontuários eletrônicos. Essa divergência entre o que a gestão quer, que é a maioria dos dados estruturados, e o usuário quer a maioria do campo aberto, que ele quer fazer o registro dele como ele sempre fez, né? Chegar lá, registrar, fechar, ele quer o campo aberto, e a gestão quer o campo estruturado, porque ela quer ter dados para daí basear suas decisões. Então, eu acho que o conflito é o mesmo, viu, Samantha e doutora Maria Elisa? Eu vejo que esse conflito que eu presenciei lá, quando eu estava lá na linha de frente, né, avaliando como usuária um prontuário eletrônico, é a mesma de hoje. E a gente também não avançou muito na questão do totalmente eletrônico, né? Muitas instituições têm o prontuário no sistema, o que isso quer dizer, né? Ele faz alguns registros lá no sistema e depois imprime aquele prontuário e gera alguns outros registros também no prontuário físico. E talvez, se a gente fosse usar só como base as informações que estão no eletrônico, a gente também corre o risco de ter informações desatualizadas sobre esses aspectos, mas são vieses que o analítico tem que considerar, né? Sempre quando que está analisando um banco que vem de um prontuário eletrônico. O outro aspecto que é bastante discutido é a obrigatoriedade, né? A gestão que é todos os campos obrigatórios, né? Eles falam, não é possível que eu tenha que colocar obrigatoriedade no diagnóstico. Mas a área assistencial não quer o campo obrigatório, porque trava ele ir para o próximo passo, e aí ele muitas vezes não tem aquela informação para dar naquele momento, ele gostaria de voltar e fazer aquele registro depois. São inúmeras as justificativas e são todas elas plausíveis, eu não acho que seja descabido, mas a gente ainda está na busca desse equilíbrio aí, né, do totalmente estruturado e do campo aberto, e do totalmente obrigatório ou do opcional, né? Eu acho que vai ser um equilíbrio entre gestão e operação, vamos ter que conversar ainda muito sobre isso, mas eu acho importante sempre a gente lutar com as armas que tem e pensar em cima dos dados que a gente já tem. Então, embora a gente saiba que tenha todos esses desafios,
O que a gente tem aí é muito. O que a gente já tem aí nos prontuários é muita informação. E eu acho que a gente tem que começar a usá-las, tá bom? Eu De fico aqui à total disposição. acordo, Ana. É. Eu adorei aqui vários tópicos que você trouxe e nada melhor do que um profissional da saúde como você, que esteve envolvida desde o início, né, num prontuário eletrônico, para tocar em vários pontos muito sensíveis, né, e você participou da construção, implantação de vários prontuários e o que você fala é o que a gente vê aqui também, né? Essa construção ela precisa ser feita em conjunto com profissionais da saúde. Eu estou vendo que a gente tem alguns médicos ouvindo e eu fico muito feliz de ter vários profissionais. A gente tem um público bem mesclado hoje aqui, tem gestor de saúde, tem bastante profissional também. Então, esse tópico é algo muito relevante. Você falou bastante de língua portuguesa, eu gostei muito do tópico que você trouxe, porque de fato, a nossa língua é muito abrangente e, em alguns campos, realmente, para você ter uma melhor qualidade da informação e protocolos clínicos, por exemplo, como você comentou, realmente é importante você ter essas informações estruturadas. Né? E quanto mais a gente tiver o profissional da saúde alinhado com isso e participando do conceito, melhor a qualidade do dado, melhor ele vê, né, o quanto ele é melhor para alguns campos. Mas você tocou num outro ponto que é super importante também, que é ter alguns campos livres, porque, afinal de contas, nós temos nossas situações de um determinado paciente, e essa forma da escrita do médico, enfim, de qualquer profissional da saúde, ela também não pode se perder, né? Existem vários pontos que são muito relevantes, né? Eu vou deixar esse tópico muito para a Maria Elisa comentar, porque ela tem uma experiência de vida também igual à sua, muito interessante e com uma abrangência, né, nas consultas que também é bastante ampla. Então, a gente precisa ter um prontuário que saiba balancear as informações que precisam ser estruturadas, né, porque elas são determinantes para alguma conduta, por exemplo, ou elas são muito relevantes para você fazer uma análise tanto do seu paciente como de um grupo de pacientes, mas também você precisa balancear isso com uma certa liberdade, né? Com uma liberdade para o profissional poder se expressar, né? Ter isso, inclusive, porque pode ser importante para um retorno, um acompanhamento do paciente. Então, muito bacana. E eu gostei muito do comentário que você fez de prontuário físico, porque a gente sabe que existe uma tendência grande de digitalização nas instituições, mas nem sempre elas acabam cumprindo ou chegando em todos os cantinhos, vamos dizer assim, das instituições. Né? Então, às vezes tem um prontuário digital e um físico em concomitante. Né? E aí, por isso é que a gente precisa pensar em uma solução que seja em nuvem, que o médico possa acessar em qualquer local, que seja muito fácil usabilidade, para que o profissional também não queira sair, né? A gente vê isso de uma forma comum. Você chega num local, a pessoa tem uma certa dificuldade, enfim, não teve nenhuma experiência com aquele prontuário e ela quer voltar para o papel. E às vezes, se você não tem uma pessoa que ajude na hora ou entenda o problema, porque isso é totalmente humano, né? A gente tem uma tendência a rejeitar aquilo que a gente não conhece. Aí você pode fazer uma fuga, vamos dizer assim, para o prontuário físico. E aí aquele atendimento, enfim, você perdeu, né? Eu imagino que não tenha sido que tenha sido grandes desafios quando você esteve aí nas instituições para fazer toda essa gestão, que surgem situações muito incomuns, né, de cada lado, mas sem dúvida é um aprendizado enorme, né? E se você pudesse complementar aí a tua fala, mais um pouco assim da sua visão de hoje em dia, que hoje em dia você saiu das instituições, né, dos prestadores de saúde, para agora a fonte pagadora. Como você, né, no papel da fonte pagadora, enxerga isso e como você entende que pode ajudar, né? Eu sei que você tem um caminho grande
nessa questão da interoperabilidade. Se você puder falar uns minutinhos sobre isso. Claro. E aí eu vim para o lado de quem consome a informação e que tem interesse em consumir essa informação, que é a operadora, né? E, em especial, vou falar da Sul América, porque é onde eu conheço, né? Eu conheço toda a visão e estratégia, o interesse em conhecer a trajetória é poder se antever, né? Ter dados para se antever, se preparar e poder gerenciar a saúde desse beneficiário, né? Ou dessa população. E o nosso grande interesse é também fazer a estruturação do RES, que é o Registro Eletrônico em Saúde, que possibilitaria aquela visão total da assistência do paciente, onde quer que ele tenha sido atendido, em qualquer instituição, em qualquer etapa assistencial, e que a gente possa colocar isso à disposição do profissional de saúde para que ele possa ter o histórico, né? O grande valor da utilização fora os estudos populacionais que a gente possa fazer, que isso por si só já é um grande avanço, é também você poder contribuir para a segurança, né? Para a segurança e para a qualidade, que é quando você começa a disponibilizar, né? O próprio beneficiário, ele pensa, né? Eu faço tudo na Sul América, porque a Sul América não tem todas as minhas informações, né? Porque a gente depende dessa parceria com o prestador para que a gente possa obter esses dados. E aí é onde a gente encontra todos esses desafios aí que eu já falei, né? A gente encontra, às vezes a gente tem interesse em um dado, a gente procura o parceiro e a gente descobre que aquele dado não é obrigatório no prontuário dele. Então, provavelmente eu vou ter pouco daquela informação, né? E aí a gente começa a discutir muito a questão da relevância, né? Quais dados, então, são relevantes para nós da operadora e de que dados nós estamos falando? A gente se ampara muito na portaria, da portaria do RES, né, do Registro Eletrônico em Saúde, que é a portaria que define ali um conjunto mínimo de dados, aonde a gente tem trabalhado muito com os parceiros na obtenção desse conjunto mínimo. Para vocês terem uma ideia, a gente, em cima do conjunto mínimo lá da portaria, a gente já desenvolveu um conjunto mínimo um pouco menor para a gente trabalhar. Porque a gente precisa, de fato, ganhar esses parceiros com essa parceria, né? É um benefício para ambos os lados, mas é bem desafiador. A interoperabilidade, por si só, ela já traz mais um dificultador, que é a gente... Aí, obrigatoriamente, a gente tem que ter um consenso de terminologias, né? Quando eu estou falando só da estruturação do prontuário, eu ainda tenho mais liberdade, né? De escolher o que eu quero dentro da minha instituição. Quando eu falo de interop, eu estou tentando falar numa linguagem única, né? Uma linguagem clínica única, com todos os sistemas que operam informações clínicas. Então, aí, esse desafio vai crescendo, mas ele não é intransponível, tá? Você consegue, dando pequenos passos, e nessa direção de você ter um RES, nessa direção de você conseguir ter acesso a dados relevantes para você fazer estudos populacionais, são soluções tecnológicas, não são complicações tecnológicas, né? Então, a interoperabilidade, ela é uma solução, ela não é uma complicação. Então, a gente tem que ver por este lado, né? É complexo porque é complexo a saúde em si, né? Os sistemas de saúde, essa é a complexidade, né? A complexidade não são as soluções tecnológicas. E a gente tem aí agora eu acho que esse evento que a gente está fazendo, a gente tem frentes falando muito nesse assunto, tem profissionais se dedicando, e eu acho que cada vez a gente está avançando na direção de ter isso de uma forma mais popularizada, porque esse é um caminho sem volta, como a gente ouve falar em todos os fóruns que discutem esse assunto, porque o dado é ouro, né, gente? A gente não consegue fazer nada sem ele. E o dado clínico, ele mostra muito, né? E
e ele direciona, e ele pode predizer, então a gente não é um arcabouço que a gente possa abrir mão, né? Então, aqui na Sul-América a gente caminha muito consciente, no sentido de que a gente tem prima sim por uma escolha de terminologia, por um padrão, porque nós pensamos em não só em utilizar essa informação dentro da Sul-América, mas nos comunicarmos com outras plataformas, para que para que o usuário possa ter sim as suas informações, possa ter centralizado, né? E que todo mundo possa saber o máximo sobre aquele usuário para que ele possa ser melhor assistido, para que a sua assistência não seja fragmentada. Então assim, às vezes as pessoas me falam assim, Ana, como é que você... Porque na minha prática clínica, eu era enfermeira de oncologia, né? E trabalhei em transplante de medula, quimioterapia, radioterapia, mas por que você saiu da assistência? Gente, eu não saí da assistência, viu? A assistência é isso também, né? Quando eu consigo ver um protocolo de predição, quando eu consigo ver uma IA funcionando daquele dado lá, eu consigo ver a assistência ali, né? Então, tudo isso que a gente está falando é promover assistência de qualidade. Ana, eu gostei muito do que você comentou, né? Que nós termos dados de boa qualidade, estruturados da melhor forma possível, eles não ajudam só o prestador de saúde, né? Então, o hospital ou o próprio médico, né? Mas eles ajudam toda a rede, né, da área da saúde que lida com o cuidado daquela pessoa, que pode também ser uma operadora, como você falou, né? Então, nós preenchermos ou termos dados de boa qualidade ajuda toda a cadeia da saúde a entregar um melhor valor, né? Permite que a gente entregue algo de qualidade para o paciente no melhor custo possível, na melhor relação custo-benefício, né? Então, é muito bacana ver essa sua visão, né? Essa migração. Você realmente é um profissional bem versátil, que tem uma visão muito bacana nesse ponto. Assim, gostei muito do teu comentário. E já que você comentou, né, de que você não largou a assistência, que você continua na assistência, porém, né, atuando em outras frentes, a gente tem também uma outra colega profissional da saúde, que é uma médica hematologista, pós-doutorado em gerontologia social, que eu soube recentemente, e que também teve uma trajetória muito interessante. Então, eu gostaria muito que os profissionais da saúde que estão nos ouvindo aqui também olhem com muito carinho aqui a doutora Maria Elisa, teve uma trajetória muito interessante também, e façam suas perguntas aqui no chat, o que vocês tiverem de dúvidas, que a gente vai olhar. Doutora Maria Elisa, então, vai falar um pouco da experiência dela na questão de semântica e terminologias, do ponto de vista tanto como diretora, né, de uma instituição de saúde, como professora. Ela é professora titular do curso de medicina de São Camilo. Então, vai dar uma visão para a gente tanto gerencial quanto educacional, né? Doutora Maria Elisa, por favor. Boa tarde a todos, um prazer imenso conhecer, né, o pessoal que está aqui conosco, conhecer a Ana, sua experiência. Agradeço bastante a Prontmed, né, a Samanta, por ter reunido a gente para discutir um tema tão interessante, né. E, efetivamente, pessoal, eu não vou contar minha trajetória, enfim, mas eu achei legal, Ana, porque você veio da onco e eu, de alguma forma, também, né, da oncoemato. E por que será que a gente, né, acaba... você vê tantas pessoas, né, de algumas especialidades que se dedicam mais à inteligência artificial, aos protocolos, enfim. Eu diria que a gente está mais acostumado com isso, né? Oncologia, a gente sempre trabalha com protocolo, para a gente não é uma grande, não é um grande problema, né? Na verdade, é uma segurança para nós, para o paciente, enfim. Então, fica uma coisa meio...
uma continuidade, né? Eu anotei algumas coisas aqui do que você falou, fiquei pensando, né? Você falando e eu pensando na minha experiência, falei, gente do céu, não difere muito, né? Eu acho que hoje ainda temos muito problema com a padronização do que a gente chama de uma doença, de um exame. Nós temos regionalismos no Brasil, o exame de urina 1 só é urina 1 em São Paulo, porque fora de São Paulo ele tem outro nome. E aí, se eu coloco isso no prontuário, que interoperabilidade eu vou ter, né? Porque ninguém só serve para cá. Então, nós temos algumas questões, né? O próprio uso do CID, né? Que CID se coloca? Quando eu coloco um CID não especificado, né? Pode ser que eu não saiba mesmo, e depois eu terei um CID de saída, né? Então, meu CID de entrada pode ser dessa forma, mas às vezes eu já tenho, né, uma hipótese mais refinada, já conheço o paciente, já venho acompanhando, e mesmo assim a gente vê que às vezes não existe aquele cuidado, né, com a qualidade do registro. E um dado que não tem qualidade, ele deixa de ser confiável, e eu não gero informação confiável a partir dele, eu não gero nada, né? E aí, como é que fica a segurança desse paciente, né? O prontuário é do paciente. E aí ele precisa passar em um outro serviço, alguma coisa. Como é que fica, né, esse dado não confiável? Eu penso assim, o que registrar, o que não registrar, é difícil. Eu vou te dizer que eu tendo muito a ter campos não estruturados, porque eu acho que os sentimentos dos pacientes, né, às vezes tem uma expectativa, alguma coisa, que numa outra consulta, eu vou pôr lá, ele está triste sim ou não? Eu acho que não é interessante, né? Tem algumas questões que eu acho que conforme você vai acompanhando as pessoas, isso tem uma influência muito grande, até na terapêutica que a gente pode usar, da equipe, né, interprofissional que trabalha conosco, enfim. Então, eu tendo a achar que a gente tem dados que são absolutamente estruturados, CID, idade, né? Gênero, dependendo da forma como você coloque no seu prontuário, né? Cor da pele autodeclarada, o IBGE no Brasil nos deixa bem amarradinho, então a gente vai indo. Agora, tem outros dados que a gente tem que ser não precisa fazer uma dissertação, nem uma tese de doutorado, mas você tem que escrever algumas questões, né? Penso também que ainda na área da saúde, a gente não conseguiu ver no dia a dia as vantagens dos registros eletrônicos. Exatamente por isso que você falou, eu ainda imprimo determinadas coisas quando talvez nem precisasse. Eu ainda posso ter prontuários extremamente complexos, que eu coloco tanta informação que no meio do prontuário eu já falo, meu Deus, por que eu vou escrever isso daqui? Por que eu tenho que responder isso? Né? E é obrigatório, se eu não ponho lá o xizinho, não vou passar para frente. Então, nós ainda não achamos a equação. Mas eu sinto, e isso pode ser só um sentimento meu, que já há uma diferença muito grande de quando eu vi o primeiro registro eletrônico, que eu não vou contar quando foi, mas que vocês imaginam pela cor dos cabelos, né? Quando que já faz um certo tempo, né? E a dificuldade era muito maior. Hoje em dia, os profissionais de saúde, nós temos smartphones, e mesmo o paciente, né? Nós temos aí, já é mais palatável para a gente o uso dos registros eletrônicos, né? O que é relevante colocar é uma boa pergunta. Você mesmo colocou que vocês já usam um ser diminuído, né? Então, talvez aquilo não fosse tão relevante assim, né? Eu acho que a relevância depende do teu objetivo. O que você quer com aquele dado, né? Então, eu fico pensando, é um idoso. Então, o idoso, ele frequenta vários serviços, ele pode utilizar o sistema público de saúde no Brasil, o sistema privado, eles não são excludentes, eles são suplementares. Então, ele pode
utilizar vários especialistas, né? Médicos, não médicos, enfim. E aí, se essa informação não flui, eu posso ter polifarmácia, eu posso ter interação medicamentosa, eu posso ter uma série de agravos para esse idoso que pode, assim, de repente ele cai na rua e tem uma fratura, um idoso que não precisaria fraturar neste momento, ele não estava tão frágil para que isso ocorresse. Então, eu penso que a interoperabilidade, ela é fundamental num prontuário mínimo que seja portável pelo paciente, né? Não só para as operadoras, porque a gente pensa muito na gente, né? A gente enquanto operadora ou a gente enquanto serviço de saúde. Mas o prontuário é do paciente. Se eu vou para vários locais, é interessante que eu leve essas informações. E que informações, né? Que é o que você perguntou. Qual é a relevância? O que a gente vai colocar? Não sei. Assim, de bate-pronto, eu acho que a gente não tem resposta, né? É uma coisa a ser exercitada. Mas, de alguma forma, a gente tem que lembrar que o prontuário é do paciente, da forma como a gente vai caminhando. Hoje a gente já tem vários aplicativos. Coloque aqui os remédios que o senhor toma. Se ele digitar o remédio para pressão do... Pronto, já... Né? Se ele coloca enalapril, é uma coisa. Né? Então, eu acho que essas questões a gente ainda tem que amadurecer e ver como é que vai trabalhar. Né? Todo dado para a gente na área da saúde é informação, todo. Não tem nenhum dado que eu acho que a gente não possa aproveitar para uma pesquisa, para um ensaio clínico, para eu testar alguma nova medicação, algum tratamento, enfim, né? Mas a gente volta na questão da qualidade, né? Como é que está sendo imputado esse dado para que a gente possa usá-lo com confiabilidade? Então, vou dar um exemplo que eu estava comentando com a Samantha. A gente pegou um banco grande de óbitos da Covid, logo no início da pandemia, e foi fazer algumas análises. E a gente chegou à seguinte conclusão: não tinha dado muito confiável lá em alguns estados. Em alguns estados eu mal tinha dados, né? Nem sequer do óbito daquela pessoa. Como é que foi, né? Então, isso se torna um problema, né? Para o formulador de política pública, para o gestor de saúde, seja ele ou de uma operadora, ou um gestor público, ou a gente mesmo no consultório, né? Às vezes eu preciso de uma informação de uma pessoa que não está comigo, né? Que o paciente ou às vezes o cuidador não sabe me informar, e que se eu tivesse de alguma forma alguma conversa com outro colega, que não precisa ser uma conversa, né, por WhatsApp ou telefone, mas fosse um dado de prontuário que pudesse ser transacionado, talvez a minha decisão clínica fosse mais interessante e talvez eu me sentisse mais seguro e propiciasse mais segurança ao paciente. Que eu acho que, no fundo, a gente não pode esquecer que o sistema de saúde, a finalidade dele é não somente propiciar a saúde, mas propiciar a saúde com segurança, né? E essa segurança, os dados podem reforçar. Né? Eu posso ter melhores protocolos a partir de dados confiáveis, né? Eu lembro sempre do protocolo de sepsis, né? Que é uma coisa que quase todo hospital tem e que hoje já está na inteligência artificial, né? A gente já tem até robôs, né? O Laura, enfim, outros que fazem a triagem do protocolo de sepsis, e é super, hiper interessante, e isso facilita muito, né? Qual é o grande problema? O grande problema é que a gente vai trabalhar na média. Então, sempre tem as especificidades do paciente, as especificidades das comorbidades ou da própria doença de base. Então, eu penso que por isso que talvez seja tão difícil ver qual dado efetivamente é relevante. Não que eles não tenham, não que eu não possa chegar numa lista mínima, porque a Ana chegou, não é? Então, é possível, mas vai demandar um esforço,
vai demandar muita conversa, vai demandar um tempo, e às vezes algumas especialidades podem se sentir não incluídas. Então, poderia haver aí uma margem para que algo a mais pudesse ser incluso para aquela especificidade, né? Então, aqui, né? Não que cada um faça o seu, que nem a Ana falou. Você falou dos bloquinhos por enfermaria, eu fiquei lembrando, falei, verdade, né? A gente tinha isso. Você tem um paciente internado em 2 enfermarias, aqui é de um jeito, aqui é de outro, né? Então, não é isso que a gente está dizendo, porque a gente sempre tem um pool mínimo, mas a gente tem algumas especificidades, né? Que são da pessoa, que aí eu poderia deixar nos campos em aberto, ou que são da própria enfermidade que ela tem, né? Enfim. Então, eu penso nisso. Eu sempre avalio que nós temos muito mais necessidades de saúde do que valor financeiro para poder atendê-las. Então, quanto mais a gente possa racionalizar e entregar o melhor custo-benefício, mais eu estarei usando um valor financeiro que é pequeno para atender o máximo de necessidades de saúde, né? E eu nunca vou conseguir atender todas, infelizmente é um pouco isso, mas eu devo tentar atender o máximo possível. Então, eu acredito que essa questão, né, isso você consegue com os protocolos, e de alguma forma, quando você coloca o prontuário eletrônico intercambiável, ou, né, com interoperabilidade, você racionaliza e muito essa atenção. E tem uma diminuição de custo no final, na ponta. E aí, com essa diminuição de custo, apesar de talvez o investimento inicial ter sido elevado, essa redução de custo na ponta vai beneficiar mais gente, e aí a gente vai poder proporcionar mais saúde e de melhor qualidade, mais segurança. Outra coisa que eu gostaria de lembrar é que o prontuário é a nossa única defesa enquanto profissional de saúde. O que está no prontuário, tá. O que não está, não vai, não serve, né? Fica uma palavra, fica o dito pelo não dito. Então, o que colocar no prontuário é crucial. Porque se a gente colocar muito pouca coisa, ele pode deixar de funcionar como uma defesa. Ou se a gente colocar coisa demais, também. Né? Porque aí você vai perdendo qualidade, vai tendo uma série de questões. Então, eu penso, Ana, que isso que você levantou do que é relevante, eu até botei um monte de cruzinhas na sua pergunta aqui, porque eu acho que isso é fundamental, não acho que a gente tenha ainda uma resposta 100% fechada, mas é uma curva de aprendizagem. Né? E a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo, né? Eu penso que mais que uma obrigatoriedade, o prontuário eletrônico vai ser uma realidade, né? Não adianta, a gente pode não gostar, a gente pode ter aí uma série de questões, mas é isso, né? Eu fico pensando, se a gente olhar a produção científica médica ou da enfermagem, enfim, é absolutamente impossível para a gente ler o tanto de meta-análise que sai por dia, falando sobre um determinado tratamento ou sobre um determinado exame. Então, eu já tenho a IA, que já me ajuda a determinados programas, tem aí N formas de acessar. E o prontuário eletrônico vai ser uma realidade como é isso. Né? E vai ser uma realidade que não vai ser nem nossa, porque o prontuário é do paciente. Então, vai ser uma realidade para ele. Vai chegar um momento que ele vai ter o prontuário dele no smartphone dele. Né? E aí, quem pensou nesse prontuário? Que dados foram pensados para estar nesse prontuário dele que está no smartphone? Né? Então, como se chegou àqueles medicamentos, enfim. Então, eu penso que hoje o protocolo eletrônico, ele é um caminho sem volta.
né? Então, por mais que a gente não goste, acho que ele não é obrigatório, ele simplesmente é um fato, né? E vai ser um fato cada vez mais colocado, né? Mais necessário, né? Agora, o que é relevante, eu não sei. Eu vou ficar com essa pergunta aí por vários dias, tentando pensar, né, nessas questões. Falando um pouquinho sobre os protocolos clínicos, né, eu penso que durante muito tempo houve muita resistência, e ainda há, a se trabalhar com determinados protocolos. Mas, sejam eles na medicina, na enfermagem, enfim, o protocolo é a nossa segurança, né? Porque se dizia que o protocolo nos engessava, que sempre tem uma margem, que o paciente, nenhum paciente é igual ao outro, enfim, eu posso concordar com tudo isso. Mas eu penso que, na média, o protocolo, ele nos atende e nos dá, inclusive, segurança jurídica, né? Porque numa defesa ou em alguma forma aí como a gente tem a medicina e a saúde cada vez mais judicializada, né? A nossa defesa está exatamente na evidência científica, né? A gente pôde ver isso também na pandemia, enfim. Então, um protocolo bem estruturado, protocolo de sepsis, dor pré-cordial, hoje já está bem, né? É difícil você ver um pronto-socorro que já não tenha, né? E se você colocar isso de alguma forma dentro, conversando com o prontuário eletrônico e dentro de um sistema eletrônico do próprio hospital, ele vai facilitar e muito a vida dos profissionais, né? Só o prontuário, você mesmo comentou, no fim vocês gastavam mais tempo preenchendo o prontuário no começo do que, né, não liberou tanto. Acho que a gente hoje já está um pouquinho melhor nisso. Mas, de alguma forma, o uso de determinados protocolos, ainda mais quando a gente entra com a inteligência artificial, né, ele nos libera. Tem um trabalho muito interessante que agora eu não vou me lembrar em que universidade que ele foi realizado, eu acho que foi no sul do Brasil, exatamente com o protocolo de sepsis. E foram vistos durante a pandemia de Covid, né? Foi feito um acompanhamento, foi feita uma análise retrospectiva aí dos prontuários eletrônicos e do uso do protocolo eletrônico de sepsis, né? Que é exatamente o que, quando a glicemia altera ou altera algum dos parâmetros, ele dispara e dá os sinais para a enfermagem, né? E só uma clínica que não, porque tinha uma especificidade daquela especialidade. Mas as demais clínicas, isto facilitou enormemente o trabalho do pessoal da enfermagem, né? E a detecção da sepsis e você poder entrar logo porque são eventos, né, como dor pré-cordial, AVC, que você tem um tempo para você intervir, né? Se você perde aquele tempo, você pode trazer dano para o paciente. Então, eu acho que nós estamos indo, a partir do prontuário eletrônico, porque tudo começou com o prontuário eletrônico, a gente está indo, caminhando, né, para ter protocolos cada vez mais seguros, a partir dos dados gerados pelos próprios prontuários, a ter informações mais confiáveis e a avançar cada vez mais no uso da inteligência artificial dentro das áreas da saúde. O que, como professora, eu acho que não é tão, pode ser complexo para mim, mas para os estudantes que estão entrando agora,
é a realidade deles. Eles entram com o computador, eles entram com o smartphone, eles acham até um absurdo. Você fala, lê o livro físico, ó, né? Enfim, que diabo de livro físico é isso, né? Eu tenho aqui, tá aqui, né? Tenho na Amazon, tenho no computador, tenho PDF, tenho um monte de coisa. Então, eu penso que vai ser uma realidade muito diferente e progressiva da realidade que a gente tem hoje, né? Então, eu penso que a gente deve ter menos resistências ao uso dos computadores de maneira geral, dos sistemas eletrônicos. Eu estou me olhando aqui na tela e eu estou preta aqui, não sei se vocês estão me vendo, não sei o que aconteceu, mas depois eu vou ver aqui no meu computador, peço desculpas por esse problema aqui da informática, né? Mas eu penso que a gente vai usar cada vez mais, né, a inteligência artificial e vai usar cada vez mais os registros eletrônicos. E penso que nós temos um desafio muito grande com a qualidade do dado que é imputado nesse prontuário eletrônico, e de termos um esforço educacional, mostrando que nós, profissionais da saúde, podemos melhorar não só a segurança do paciente, mas a nossa própria segurança enquanto profissional, quanto mais a gente registra o que é indispensável, né? E quanto mais a gente avança no registro eletrônico. Então, eu penso que é isso. Samantha, não sei se você quer perguntar alguma coisa, não sei porque que a minha tela está ficando tão escura. Eu peço novamente desculpas aí para vocês, não sei se para vocês está acontecendo isso, ou só sou eu que está ficando totalmente escura aqui a minha câmera. Maria Elisa, muitíssimo obrigada aqui pela tua visão sobre essas ferramentas, né, sobre a semântica, terminologias e os prontuários. A sua imagem está, de fato, mais escura. Não sei se foi se de repente, talvez seja a iluminação do ambiente. Desculpa, tinha mutado, não sei te dizer, porque eu estou com a mesma iluminação. Eu acho que é um problema de informática, mas isso a gente acostumou com a pandemia, sabe? Depois que a gente passou a fazer tudo virtual, é gato entrando na tela, é cachorro latindo, não é? E às vezes dá esse tipo de coisa. Eu lembro que no meio de uma aula eu fiquei totalmente sem internet. A minha sorte é que eu tenho uma padaria em frente de casa que tem internet fria. E eu falei para os alunos, olha, eu vou rotear a internet da padaria, porque senão eu não vou conseguir continuar dando aula. Então, a gente vai acostumando. Eu efetivamente acho que é um problema da minha máquina mesmo, eu peço desculpas, tá? Sem problema, Maria Elisa. A gente, sim, agradeço aqui seus comentários. Anotei alguns pontos que você comentou aqui que eu achei assim, muitíssimo importantes, né? Um deles é justamente essa questão de usabilidade que você comentou, né? Quando a gente fala de prontuário eletrônico, em alguns cenários a gente tem uma grande aversão, né, de médicos, por uma primeira geração, vamos dizer assim, né, de prontuários médicos que serviram para organizar as informações, sem sombra de dúvida, mas acaba que hoje em dia a gente tem tanta experiência interessante digital, né, em várias outras indústrias, em vários outros pontos que a gente tem contato, que a gente quer ter essa mesma experiência agradável no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Então, cabe muito a nós, né, que estamos aqui desenvolvendo soluções para pensar na melhor forma possível de o médico preencher as informações que são importantes sem que isso seja um cansaço, né, para ele. Nós sabemos muito bem que o dia a dia dos profissionais da saúde é bastante puxado. Muitas vezes tem pacientes de contextos diferentes, um atrás do outro, e você precisa registrar essa informação por vários motivos, né? Um deles é realmente a segurança sua profissional, né? Como você comentou, do ponto de vista legal, né? A gente sai da faculdade com esse lema, né? No nosso prontuário, a nossa grande defesa, nós precisamos sempre registrá-lo lá, mas também contribuir
todo o sistema de saúde. Então, quando nós preenchemos muito bem um prontuário, nós ajudamos o colega que vai atender o paciente depois, nós ajudamos o paciente tendo essas informações como acompanhar no futuro, né? Nós ajudamos a reduzir custos, porque eventualmente um exame que foi realizado recentemente não precisa ser refeito, né? Porque nós temos o histórico, nós temos o resultado desse dado. E aí aqui os gestores que estão nos ouvindo, tenho certeza que ficam muito felizes de ouvir isso, né? Porque a gente sabe que quando o paciente transita em várias instituições, esse risco costuma acontecer com maior frequência, e os nossos recursos são finitos, né? Portanto, se a gente utiliza muito em um local, existe uma grande chance de que falte em outro. E também essa questão dos prontuários, que a gente entende, a questão dos protocolos, desculpe, que você comentou, que trazem segurança tanto para o profissional da saúde quanto para o paciente, né? Então, a gente fala muito de protocolo, e às vezes isso é entendido como uma certa amarra ou algo do tipo, né, para o profissional. Mas, no final das contas, é um sistema que está nos ajudando a basear a nossa decisão clínica. Então, é uma ferramenta a mais que um prontuário pode nos ajudar, né, de uma forma extremamente inteligente, entendendo o contexto onde a gente está, para ajudar a gente a tomar a melhor decisão, mesmo que seja algo para ser pesquisado posteriormente, uma solicitação de exames que nós não pensamos numa situação naquele momento. Então, os protocolos, eles vêm muito para nos guiar, né, para nos ajudar. Obviamente, não vão substituir a nossa conduta, mas, sem sombra de dúvida, é algo extremamente válido. Eu gostaria de olhar aqui o chat, o Leandro Miranda, que é um grande colega gestor aí de hospitais, do Hospital 9 de Julho, está aqui com a gente fazendo uma pergunta, uma dúvida. Inteligência artificial vai ajudar muito, com certeza, e tem muita gente que defende que o NLP, né? Então, o processamento de linguagem natural, então, para quem não... Vou fazer aqui uma tradução rápida para quem não sabe, é o computador, vamos dizer, entender um texto corrido, e tecnologias afins podem melhorar a usabilidade quando a gente não precisa mais estruturar os dados. Entretanto, ter dados estruturados é essencial para melhorar a IA. Como vai ser lidar com esses dois pontos que parecem bastante opostos, mas se complementam? Eu vou dar aqui uma visão para o Leandro inicial, e eu gostaria de Ana ou Maria Elisa, quem de vocês achar que poderia dar também a sua visão, né? Leandro, eu acho que você está certo. Agora funcionou, Maria Elisa. Agora estamos te vendo bem. Ave Maria, já estava desesperada aqui, mas consegui. Não sei como, mas consegui. Deu certinho. Ótimo. Tá ótimo. Então, o Leandro está perguntando algo que é muito interessante, que é justamente o dilema que a gente tem entre estruturar dados ou deixar os campos abertos, né? E que poderiam, por exemplo, usar um processamento de linguagem natural em cima desse campo aberto, né? Bom, a gente sabe que essa é uma tendência de futuro, né? Processamento de linguagem natural é algo que se vê isso sendo muito tratado, várias empresas muito grandes de tecnologia também falando e já fazendo alguns movimentos nesse sentido. Mas a gente sabe que na área da saúde a gente tem também muitos dados estruturados que são bastante relevantes, né? Eu não acho que um substitui o outro, eu acredito, assim, pela experiência que eu tenho vivido e atualmente fazendo um mestrado e acompanhando um pouco do sistema espanhol, que também faz uma mescla, assim como no meu trabalho atual, a gente a gente estrutura certos dados que estão extremamente relevantes, tanto no contexto do paciente, né, do indivíduo, quanto no contexto maior de gestão populacional. Mas eu vejo, sim, enormes oportunidades de você olhar no campo aberto para vários contextos, inclusive de sentimentos, né? Tem muita análise de sentimento agora sendo feita, né? Então, eu vejo, Leandro, que a gente tem um caminho muito grande ainda pela frente, né?
aqui eu vejo que na Europa existe uma tendência grande à estruturação de dados, e eu acredito que vai ser um balanço fino entre você estruturar e também dar um espaço para o profissional da saúde, né? Vocês, Ana e Maria Elisa, assim, quem de vocês, ou vocês duas, vocês quiserem comentar essa discussão aqui do Leandro? Na minha opinião, ô Leandro, eu acho que a gente busca a informação onde ela estiver, tá? Se ela estiver num campo estruturado, sim, a tecnologia permite a gente fazer isso, né, para uma IA. E se ela estiver num campo, por exemplo, evolução clínica, que eu acho um campo dificilmente será estruturado em algum momento, né? Ele é ali a expressão da avaliação do profissional, onde ele vai colocar tudo que ele está observando naquele atendimento, né? E vai ultrapassar assim os limites das terminologias, dos dicionários, dos tesauros e tudo que a gente tem aí de aparato. E eu acho que essa questão da NLP, ela traz essa possibilidade. Será que a evolução desse diagnóstico eu não encontro lá na evolução clínica? E eu vou usar dessa solução para trazer a melhor informação disponível. Eu acho que é sempre esse o sentimento, né? Por isso que nós, profissionais de saúde, estamos aqui na tecnologia, né? Para apoiar de onde mais eu posso tirar essa informação? Será que eu posso tirar de um exame físico, que também é um campo dificílimo de ser estruturado, ou de uma evolução clínica, ou de, né, conduta, aquele campo conduta, né? Aquele campo conduta é um campo que cabe tudo ali dentro. Mas será que não está ali a informação ouro que eu preciso? Então, nós profissionais de saúde, nós sabemos aonde pode estar num campo mais difícil de ser estruturado, e eu acho que o profissional tem que ter toda a liberdade de fazer o seu registro, sem essa obrigatoriedade de eu colocar uma lista lá de possibilidades para ele fazer, né? Então, eu sou defensora de a gente tem que buscar a informação onde a melhor informação onde ela estiver, porque vai ter essa questão da obrigatoriedade é um outro ponto que pesa muito. Às vezes você não tem a informação, nem questão dela estar estruturada, não está, ela inexiste, né? E você precisa sim explorar outras possibilidades para encontrar, e a gente encontra assim, em algum lugar está escrito, viu? Embora hoje a gente já tenha isso, o profissional já tem isso da questão de que o registro precisa existir, né? Eu lembro que logo no começo da minha carreira, isso ficou muito marcado. E uma técnica de enfermagem falou assim para mim: olha, Ana, hoje eu trabalhei para caramba, viu? Não parei, só esqueci, só não deu tempo de registrar. Aí eu falei: vixe, então não trabalhou nada, né? Então, não trabalhou porque não registrou, então não ficou nada lá do que ela fez. Então, para a IA, vale tudo, vale a gente buscar a melhor informação onde ela estiver. Eu concordo com a Ana e acho assim, hoje, né, a gente já tem suporte para isso. Eu fico pensando, né, como a Samantha falou, eu fui indo da medicina para ciências sociais e fiquei nesse meio de caminho, né? Para uma pesquisa em população, com entrevista aberta, livre, né? Que você dá o tema para a pessoa e a pessoa fala, nós já temos hoje softwares que fazem análise lexical e te falam, olha, aqui a percepção dessa pessoa sobre esse tema foi tal, tal e tal. Então, eu penso que hoje nós já temos recursos, vários recursos, e o que é importante lembrar? É quem está olhando o dado, que foi um pouco do que a Ana falou. A Ana falou, olha, nós profissionais de saúde sabemos onde procurar os dados. Talvez se você coloque um outro profissional, ele não consiga encontrar num campo não estruturado. Tá? Mas nós conseguimos, porque a gente tem a nossa formação, tem experiência clínica, enfim. Então, eu penso que, ao contrário, né? Teve algum momento, eu lembro que quando saiu primeiro, logo no comecinho do uso da IA, foi feito um trabalho com os exames oftalmológicos, acho que vocês lembram, e que as máquinas foram muito melhores que os oftalmologistas na interpretação dos exames, a acurácia,
né, da máquina foi muito maior do que o próprio médico, né? E aí ficou aquela coisa, nossa, será que vai deixar de ter oftalmologia? Será que vai deixar? Não vai deixar de ter nada. Eu acho que são coisas que são complementares. Se a gente não tiver o olhar do profissional de saúde sobre o dado não estruturado, pode ser que ele não seja encontrado mesmo. Por isso que eu concordo com a Ana. Mas que é possível encontrá-lo, é. Né? Então, isso não. Por isso que a gente fica até com uma certa tranquilidade de falar que determinadas coisas podem ser não estruturadas, né? O que é muito diferente de algum tempo atrás, que efetivamente a gente não conseguia. Mas hoje a gente consegue. Perfeito. Esse é um ponto muitíssimo importante, né? A gente sempre bate muito na tecla disso, de como é que a gente estrutura melhor, garantindo a melhor experiência para o médico que seja possível, né? Para que aquele profissional da saúde faça, né, o registro do seu atendimento, como a Ana comentou, né? Se não foi registrado, em teoria não foi feito, né? A gente não tem nenhuma outra comprovação de que existiu aquilo, né? Então, esse é um ponto que não existe discussão, né? E eu gostaria de fazer aqui um último comentário nessa questão, né, da qualidade dos dados que a gente traz, das terminologias, de os prontuários trazerem terminologias, né, eles próprios. A gente aqui tem toda uma área dedicada para isso, para fazer o versionamento, né, quer dizer, toda vez que a gente tem uma terminologia nova para fazer uma atualização dela, porque essa é um core, né, que a gente, um cuidado extremo que a gente tem que ter com a qualidade de tudo isso, para todas essas implicações que a gente comentou agora e que levam a gente, no final, a ter, né, todas essas análises, inclusive em dashboards, né? Então, em painéis, né, que você possa tomar essa gestão, fazer a melhor gestão, seja no nível do médico, né, no seu consultório, do profissional da saúde, olhando a sua carteira de pacientes, de clientes, seja do lado de um provedor de saúde, um hospital, ou seja do lado, por exemplo, da Ana, né, de uma fonte pagadora coordenando o cuidado. Então, a gente só consegue ter isso se a gente tem todo esse cuidado de terminologias, do entendimento onde cabe um campo estruturado, e de ter esse diálogo muitíssimo próximo com o profissional da saúde, né, para que seja a melhor experiência que a gente possa dar, né, para o profissional da saúde. Então, inclusive esse vai ser um tema aí futuro para a gente tratar, né, sobre como a gente visualiza dados e também trazendo pessoas para falar de mercado. A gente entende, eu entendo que eu sempre aprendo muito mais do que ensino qualquer coisa, né? Nós temos que ser extremamente humildes nesse tópico. Então, agradeço muitíssimo a presença de vocês duas como palestrantes. Ana e Maria Elisa trouxeram para a gente duas visões extremamente importantes. Eu espero que tenha sido útil para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Fico muitíssimo à disposição também para quem quiser discutir o tema depois aqui da nossa palestra. É extremamente válido o comentário de vocês, e quem quiser também trazer outros tópicos para palestras também fique muito à vontade. Eu vou colocar até meu e-mail aqui no chat para quem quiser entrar em contato depois. E ficam mais que convidadas Ana e Maria Elisa para discutir também assuntos de terminologia, de prontuário conosco. Eu desejo uma boa noite para vocês. Se vocês quiserem fazer os seus últimos comentários, também fiquem à vontade. Eu só quero agradecer a oportunidade, agradecer quem se disponibilizou a vir aqui e ficar com a gente até esse momento, agradecer a Maria Elisa. Então, é sempre muito gratificante. Eu faço das minhas as palavras da Samantha, eu também sempre aprendo mais. Sempre tem lugar para absorver isso, que é o rico de tudo isso.
Eu também agradeço bastante, foi um prazer, também aprendo muito, né? A gente aprende a vida toda, né? Eu acho que a gente, quando para de aprender, tem algo errado. Aí a gente tem que pensar o que está acontecendo. Eu agradeço muitíssimo a Samanta, Prontimed, pelo convite, a Ana por ter dividido essa mesa aqui comigo e a quem nos ouviu, né? E desejo uma excelente noite a todos vocês. E peço novamente desculpas aqui pelo problema, mas aí veio meu filho e conseguiu me salvar. Então, perfeito. Uma boa noite aqui a todos, em nome de todos de nós da Prontimed. Uma boa noite. Prontimed Hub, tecnologia que facilita.